Muito boa tarde de novo. Recordo, estão a ver a RTV Regiões TV, o seu canal por cabo, na Zona 193 e Cabo Visão 19. Cá estamos de novo com o seu Pedra da Audiência, que habitualmente vai para o ar às 14 horas, às sextas-feiras. Como sempre, um convidado especial e uma história não menos especial, a de hoje, de Rui Costa. Rui, bem-vindo de novo à segunda parte do Pedra da Audiência. Continuamos. É verdade, continuamos. Sei que está prestes a fazer 54 anos. Há quantos anos é que está concretamente, sintetiza um pouco no mundo do bilhar? Desde os 16? Competição. Falando mesmo, digamos, de competição, portanto, desde os 18 estamos a falar há 36 anos. É uma vida. Exato. Teve alguma atividade profissional antes do bilhar? Quando do serviço militar? Essa é uma boa questão. O bilharista não é profissional. O bilharista em Portugal é completamente amador. Portanto, isto é apenas um hobby. Existem muitos dias que eu nem sequer consigo ter tempo para treinar. Profissionalmente passei por uma empresa desde os meus... Coincidiu mais ou menos desde o tempo que eu comecei a jogar bilhar, em 78. Durante 14, 15 anos trabalhei numa empresa em Valongo também de equipamentos de som. Portanto, foi interrompido, depois houve uma fase, digamos, de tentativa de afirmação noutra área que não resultou muito bem. Já não tinha que resultar. Já não tinha que resultar. E isto tem muito a ver, a vida de bilharista em Portugal tem muito a ver com trabalho, conciliação familiar e desporto. E estas três, digamos, estes três nuances fazem muitas vezes com que a perca de alguma estabilidade e que ou se tem que abandonar, mas isso nunca ou se tem passou? que suspender, Pois. como a minha doença, não é? Como a asma, ou tem que suspender, ou então temos que gerir muito bem. Consegue gerir bem o seu tempo com a família, os treinos? Na altura não consegui. E depois as competições? Na altura não consegui. Há pouco estávamos a falar da fase final do Campeonato da Europa no Estado da Luz, que aquilo correu muito mal, foi uma frustração muito grande, porque depois começamos a ver... Não levou o espírito positivo? Não tem a ver com isso. Nós estávamos muito distantes da Europa, em termos do nível bilharista estávamos muito distantes. Sim. E essa distância, como tínhamos pouca informação, não existia internet, não havia como consultar... As tecnologias não estávamos nada completamente a ver com isolados. Exato. Mesmo que quiséssemos evoluir, não conseguíamos. De vez em quando chegava um taco de bilhar com mais qualidade e de uma marca, Claro. Era quase inatingível, portanto aquilo era muito difícil a evolução. Quando começamos nessa fase, desde 88 até principalmente, desde 71, portanto, antes já tinha, só para fazer digamos um passo atrás na história, em 82 foi organizado nos Fenianos um campeonato da Europa. E aí é que começou a despontar o interesse, digamos, do jogador português em conseguir ter melhor material, melhor equipamento, mais informação, para poder evoluir, que a distância era tão grande que havia receio de irmos jogar uma partida com um estrangeiro e levar um grande capote, porque era a coisa mais normal do mundo. Portanto, Claro. A distância e o isolamento era tão grande que nos permitia pensar dessa forma tão negativa. E nessa altura, após o campeonato de 88, no Estado da Luz, eu senti-me completamente frustrado. Porquê? Porque via os estrangeiros, queria evoluir até ao nível deles ou mais perto. Não conseguíamos, não era possível chegar lá. Aquilo que causou uma certa frustração. Depois, naquele período também, nasce o meu filho. Portanto, eu tinha casado uns 3 anos antes, nasce o meu filho, depois é preciso cuidar do filho, portanto, aquilo ali levou a equacionar e eu durante 3, 4 anos suspendi a minha atividade, portanto, desde 92 a 96 não estive, digamos,
Não estive... Sei que houve um interregno fora, na sua carreira, de 92 a 96. Em 96 recomeçou. Estive fora do bilhar. Depois eu tive, através do meu sogro, tinha tomado conta de um café e eu é que fiquei à frente do café, pronto, mas depois aquilo estava quase também no fim e, entretanto, neste período aparece-me uma pessoa amiga que me convidou, porque o Ateneu Comercial do Porto resolveu, digamos, tinha uma equipa de bilhar, muito jovem ainda, claro. Resolveu melhorar a equipa e então fizeram-me um convite. Não imaginavam sequer em que nível é que eu iria aparecer, mas pronto, fizeram-me um convite, no tentativa de reforçar. Foi através de um grande amigo, que agora está no Luxemburgo, que se chama Orlando Castro. Pronto, eles participavam mensalmente, uma pequena ajuda, porque, como claro. Volto a dizer, o bilhar é completamente amador em Portugal. E recomeça em 96 muito melhor. Com mais garra, mais forte, força. Talvez aquela fome, digamos, daquele tempo fora da competição. E certo é que a partir daí foi sempre uma escada, foi sempre um evoluir. Ao ponto de sermos campeões nacionais no Ateneu. Permitir, na altura, nós no bilhar tínhamos, e temos, que é quase um mito das 3 tabelas, o indivíduo claro. Que foi campeão 18 vezes, é o Jorge Tariaga do Sporting, que neste momento não está no ativo, em termos de provas individuais não está no ativo, mas vai jogando por equipas, no clube dele, que é o Sporting. E ele era o crónico número 1 nacional. Claro. Jogava as provas todas internacionais, tinha o estatuto de alta competição. Portanto, digamos que ele era o profissional e os outros, os amadores. Os amadores, claro. E eu comecei a aparecer várias vezes como o delfim dele, o segundo, o indivíduo que lhe fazia frente. Portanto, campeão. Começou a haver ali, começou a haver ali uma aproximação. Ao ponto de, em 99, a primeira internacionalização do Rui Costa. Foi aí a coisa mais... Assim, são coisas inesquecíveis. Sem dúvida. São coisas inesquecíveis, porque nós lutamos sempre por algo. Primeiro pelo clube, queremos ser titulares do nosso clube, depois esperar pela seleção. Portanto, tudo isto tem uma sequência normal em qualquer desporto. E eu realmente tenho que dizer, senti-me muito pequenino. Primeira internacionalização é qualquer coisa que... O que é que eu vou fazer? Claro. Tem um termo de responsabilidade, tem que dar-lhe o melhor, não é? E depois, se não estamos àquele nível, vamos ser criticados, porque cá dizem, ainda foi, não teve digamos, uma participação condigna, não esteve ao nível dele. Há sempre qualquer coisa, como em qualquer seleção de qualquer desporto, claro. O atleta, ou digamos, o treinador de bancada, critica sempre. Esta é que é a verdade. Gostava de os ver lá em campo. E, claro, é lógico. São outras coisas. E então eu e o Jorge Tariaga, porque ele realmente teve uma participação assombrosa nesse ano, foi fantástico. Eu não estive mal, mas ele esteve super bem. Não tivemos o pódio porque na altura havia um jogo entre 3º e 4º lugar. E nós perdemos esse jogo entre 3º e 4º lugar. Ficámos em 4º lugar. Exato. Tivemos direito a uma menção honrosa. Os dois. Se fosse atualmente, nós teríamos tido o 3º lugar, seríamos medalha de bronze no Campeonato do Mundo. Claro que seria. E era qualquer coisa do outro mundo. Portanto, aí foi o começar, digamos, de uma carreira internacional. E de maior prazer, lutar sempre pelos melhores lugares, lutar sempre pelos títulos. Já jogou no estrangeiro, já competiu com nomes internacionais? Várias vezes. E então, como é que tem corrido? O ano passado, no Campeonato da Europa, fiquei, digamos, nos oitavos de final. Perdi nos oitavos de final, mas antes tinha ganho o campeão do mundo, que tinha sido campeão do mundo. Ganhou a um campeão do mundo? Em Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia. A capital de bilhar, na altura? Não. Ou foi considerada? Foi uma organização de Futebol Clube do Porto. E coincidiu ser no hotel Yetman, em Gaia, portanto há 2 anos. 2 anos, 1 ano e meio, foi na altura. Em 2012, sensivelmente, sim, 2012. Não é? E eu em 2013, apareceu-me o Sr. Eddy Merckx pela frente, campeão do mundo, e foi abatido. Como alguns já foram. Mas a carreira internacional tem sido feita assim, mais ou menos altos e baixos. No Futebol do Porto já fomos vice-campeões europeus. Terceiros classificados, vice-campeões europeus.
terceiros, temos lugares todos, menos o primeiro. Claro. E esse sim, esse é que é o nosso sonho. Porque para mim será sempre uma dívida que eu tenho com o Futebol Clube do Porto. Então, Sempre. que é o seu clube de coração. Porque eu, na famosa final da Taça dos Campeões Europeus, no Estádio da Luz, em que em 4 jogos, eu perdi os 4 jogos. Se eu tenho ganho 2 deles, o Futebol Clube do Porto nessa altura podia ter sido campeão europeu. Portanto, Compreendo. Porque está cá na alma essa dívida de que um dia, e esse sonho não pode terminar nunca, de que um dia poderemos ser campeões europeus. Estamos a dias de partir para a Áustria. Áustria. Para fazer a qualificação, e a fase final joga-se em Istambul. Temos um grupo muito difícil, Muito forte. Muito forte. Já viram jogos com quase deles? todos profissionais. Já visionaram? Alguns deles. Que agora as tecnologias permitem, não é? Agora permite, e há um site de bilhar onde se pode ver os vídeos todos e podemos estudar. É bom que vocês vejam matéria. com quem se vão defrontar, como é que eles jogam, a tática, a técnica. Falta levantar aqui uma pontazinha do véu. Então, Rui Costa. Porque hoje em dia as grandes equipas que lutam para os títulos europeus não jogam só com jogadores nacionais. Portanto, o Porto também não vai jogar só com jogadores nacionais. Claro. Joga com 2 jogadores estrangeiros. Este ano vai jogar com o famoso campeão sueco, Torbjörn Blomdahl, e com o nosso muito querido Daniel Sanches, que joga no Futebol do Porto há 20 anos, que é quase tão português como portista. Como portista, acredito. Portanto, jogarei eu e uma jovem promessa, o João Ferreira, a completar o quarteto, para tentar conseguirmos a qualificação para que se jogue em junho em Istambul, na Turquia. Mas já joguei, isto só para concluir o plano internacional, já joguei 14 campeonatos do mundo, de seleções, vários campeonatos europeus, várias provas internacionais. Joguei em Espanha, numa equipa que é o Valladolid, e neste momento estou a jogar em Frankfurt, numa equipa alemã. Em Frankfurt, uma equipa alemã, não é? Por isso se preparou com a língua alemã há uns anos, não é? Não, isso foi uma coincidência, que de alemão falo muito pouco. Tudo foi uma coincidência nunca se sabe. Na sua vida. Mas de alemão falo muito pouco. Não, isto tem a ver atualmente com as novas tecnologias. E por estranho que pareça, hoje em dia temos muita gente no Facebook. É verdade. E muita gente a dizer bem e a dizer mal. Mas isso porque é Facebook é mau, vida. Facebook é bom. O Facebook é uma ferramenta para estarmos ligados a todo o mundo, desde que bem usada. É uma ferramenta saber fantástica. Usar o Facebook. E foi pelo Facebook que fui contratado nesta equipa alemã. Faço minhas suas palavras. Se não fosse o Facebook, se calhar eu não estaria aqui também. Mas pronto, isso já nos levaria a outra conversa. Mas é verdade. Rui Costa, como é que vê novos valores que estão a surgir no mundo de bilhar? Normalmente, que conselhos dá a esses jovens? Para ser um veterano como o Rui, que eu tenho aqui à minha frente, um internacional de bilhar. Um excelente bilharista. É verdade. É verdade, Carla. E nós tínhamos aqui, precisávamos mais uma hora para falar sobre eu adorava. Você tem uma história de vida lindíssima. É assim, o bilhar foi sempre estigmatizado como um jogo de café. Um jogo de café onde se fumava, Exato. Onde se bebia e onde se passavam, se calhar, coisas menos, digamos, aceitáveis para a nossa sociedade. Portanto, o bilhar ficou estigmatizado. Aquilo que, com o aparecimento da competição, ficou mais transparente, ficou mais em clubes, menos em cafés. E hoje em dia fala-se muito na escola de formação que existe noutros países. Com o bilhar. Com o bilhar. Que aqui em Portugal ainda não existe. O bilhar na Holanda foi durante muito tempo disciplina de opção. Estamos a falar de uma coisa que é levada a sério. Estamos a falar de um jogo, o bilhar carambola, onde tem vertentes competitivas de concentração, controle das emoções, Exato. criatividade no desenvolvimento do próprio jogo, com conhecimentos de matemática e física, especialmente. Que é imprescindível.
para o bilhar também. É fundamental. E não é por acaso que os melhores atletas de bilhar hoje são os melhores alunos das suas escolas e das suas faculdades. Portanto, estamos a falar. Não é necessário que o QI seja muito elevado, mas é necessário ter algum nível de QI para poder, digamos, criar aquilo que se consegue fazer dentro de um retângulo. Porque, de certeza que com a mesma posição de jogo, se eu chamar 5 atletas, eles dizem, dão-me 5 opiniões diferentes, ou 4. Acredito. Portanto, a visão das coisas é completamente diferente. De atleta ou de personalidade para personalidade. O assunto sobre os conselhos a dar é como tudo na vida, é preciso perceber o jogo, é preciso apaixonar. É preciso gostar, muito, apaixonar. Sentir uma grande paixão. Quem não tiver paixão... Porque, claro. Hoje em dia é muito fácil. Nós ou fazemos por paixão, ou gostamos, ou amamos, ou então é melhor nem lá ir, não é? O bilhar, caramba, o bilhar é assim, ou realmente, ou se gosta ou se odeia. Porque exige mesmo uma ligação muito forte. Porque por ser um jogo tão difícil, o caso do bilhar carambol, o caso do bilhar 3 tabelas, por ser um jogo tão difícil, dizem os entendidos e os campeões ainda vivos, que normalmente são 10 anos longos e difíceis para atingir o seu patamar. Quando se diz o seu patamar, não quer dizer que seja um dos melhores patamares do país ou da Europa ou do mundo. Claro. Estamos a dizer o seu patamar. Portanto, há vários níveis que nós podemos chegar. Poderá haver um nível médio mínimo, mas daí para a frente é muito difícil. Se não houver essa paixão, de certeza que não chegarão lá. Nunca. Nunca. Tem mesmo que haver. E o bilhar vive-se 24 horas por dia. Quantas horas dedica por dia, ao bilhar? Não é certo. Não é certo. Mas mesmo não praticando bilhar, o bilhar está na nossa mente. O bilhar está na nossa mente 24 horas por dia. Porquê? Porque mesmo deitado na cama, eu consigo imaginar um retângulo no teto. Não acredito. E dizer assim, e saber assim, não é como estudar. Então, a gente quando estuda e tem que preparar uma matéria, é verdade, para ir para um exame, vai para a cama e está a memorizar coisas vai para a para cama outro dia. Com os elementos, quantas vezes isso me aconteceu a mim, não é? E mesmo sem elementos está a tentar memorizar para poder responder. Principalmente quando temos provas orais, vamos são para provas, a cama, preparamos exames, e... temos que memorizar para poder responder ao outro dia se nos aparecer aquela questão ou outra questão. Portanto, isto é a paixão. Isto é a paixão. Se não existir esta paixão, não adianta. Não adianta porque ninguém vai conseguir ser bom mesmo naquilo que faz. Principalmente quando tem campeonatos. Sim. Mas é o bilhar, à porta. É o bilhar e é qualquer profissão. Rui Costa, o que é que falta em Portugal para o bilhar ser bem visto no nosso país? Ou o que é que falta ao bilhar para que Portugal olhe com bons olhos esta modalidade? O que é que falta no bilhar? Muito simples. Falta gente que tenha paixão, que goste, que trabalhe muito. E há uma coisa que, sem isso, não é possível desenvolvermos qualquer matéria no nosso país ou no mundo, sem a comunicação social. Tem apoio da comunicação social, não tem? Muito pouco. Muito pouco. Não há notícias nos diários, nem jornais regionais. Mas está aqui na RTV Regiões TV, isso será um trabalho que lhe abriu... que pode ser no futuro. No futuro poderá haver uma relação muito positiva nesse aspecto, porque o que se passa tem a ver com apoios, com patrocínios, com comunicação social. Toda a gente tem o seu interesse. A comunicação social é sempre muito importante na sua divulgação da modalidade e quem está por trás dela também. Como é que eu vou dizer? Vem, se eles nem sequer conhecem. Nem sequer imaginam. Eu dou muitas vezes este exemplo nas várias conversas informais que falamos sobre este tema. Se me perguntarem se eu gosto de beisebol, eu não sei responder se gosto ou não. Nunca o fez? Não conheço as regras. Não conhece as regras do jogo? Se eu não conhecer as regras do jogo, não posso dizer que gosto. Esse é o primeiro ponto é fulcral. Informação. Se eu disser assim, isto é com estas regras, o objetivo é este.
As partes difíceis são aquelas. Se eu jogar com o efeito do lado direito, sei que a bola depois de tocar na bola e numa tabela que vai para o lado direito, e o mesmo se passa com um efeito do lado esquerdo. Ou se eu jogar por baixo forte, a bola vem para trás depois do impacto, ou por cima vai para a frente. Portanto, há regras básicas. E isto só pode ser feito com a ajuda de formação. Claro. A formação pode ser feita através de muitas formas, mas sem o apoio municipal, juntas de freguesia, agrupamentos de escola, os tais apoios não se consegue. São imprescindíveis, não é? Hoje em dia falamos só de dinheiro. Quando eu digo assim, podemos fazer... O dinheiro é que move praticamente, não é? Não, mas muitas vezes falamos de dinheiro antes de falar nas ideias. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Não é tudo na vida, isso sabemos. Continuamos a comprar muita coisa. Comungo da mesma opinião. Não conseguimos comprar tudo. E se houver demarches da parte dos responsáveis federativos, junto de municípios, junto de juntas de freguesia, junto de agrupamentos de escola, e pelo menos 1 ou 2 horas por semana ter um local onde os miúdos se possam deslocar, é fácil. Hoje uma Câmara Municipal tem caminhonetas à disposição de transporte. Tem meios para poder chegar, para poder trazer os miúdos junto de um espaço para eles poderem experimentar. Nem que seja uma vez. Só. E também tem pessoas a trabalhar por trás para o marketing dessa situação. Eu continuo a pensar que coloca-se muitos paralelos, muitas pedras no caminho, antes sequer de tentar fazer algo. Elas nem existem, por vezes é o ser humano que coloca essas pedras no caminho, não é? Estão sempre a colocar, não é muito difícil. Mas se houver ali um valor monetário, já deixa de ser tão difícil. Claro. Esse é que é o grande problema, é que enquanto não for feito, digamos, enquanto não for traçado um objetivo, digamos, de hoje em diante começamos do ano zero e vamos fazer isto. O que nós dizemos muito mal dos miúdos hoje em dia, e é mentira. É mentira, os miúdos são tão bons como eram no passado e são tão bons como são no futuro. Porque os miúdos gostam mais de jogar snooker, porque as bolas são às cores e metem nos buracos e tal. Isso, se não for explicado, eles nunca vão gostar. Claro. Porque eu se puser um miúdo a fazer um jogo que seja qual for, o sudoku que seja, começa a fazer o nível 1, é muito fácil, o nível 2, ele só vai querer jogar o nível 5 ou 6 ou 7. Vai sempre no sentido do mais difícil, do mais complicado. O caso do bilhar é a mesma coisa. É muito giro meter umas bolas no buraco, mas depois torna-se fastidioso, torna-se aborrecido. Umas vezes mete uma bola no buraco, outras vezes não mete. Não cria, não evolui. No caso do bilhar carambola, pode evoluir. Todos os dias há coisas diferentes, há nuances diferentes. Para poder... Estão sempre a surgir coisas novas, criatividade. Consegue-se criar. Hoje jogo por ali, vai dar uma volta e faz 5 tabelas ou 7, depois volto outro dia, invento outra coisa qualquer. Com toda essa criatividade que tem, com todo esse gosto e paixão que tem pelo bilhar, é possível? Eu acredito que sim. E depois está também no Futebol Clube do Porto, não é? Isso é outra, que vos apoia imenso. Isso esperemos, é uma dica, esperemos a breve prazo mudarmos de instalações e conseguir ter meios para poder proporcionar aos mais jovens. Os tais meios meios para poderem faltam, evoluir. Os apoios. Vamos pensar que é possível fazer uma verdadeira escola ao nível escolar, para poder... Nunca se sabe se não vai ser o Rui Costa a criar uma escola de bilhar. Nunca se sabe, Rui. Monitor já são há alguns anos. Mesmo a federação... campeão por excelência em bilhar. Mesmo a federação, que o pode, como em qualquer modalidade, encarteirar, entre aspas, qualquer atleta de um determinado nível, com o grau 1 de treinador ou monitor, que existe em qualquer desporto, a nossa federação insiste que não o faz, que é preciso tirar cursos XPTO, mesmo tendo exemplos de atletas que já prepararam muitos dos miúdos que hoje existem e que estão a jogar já a um nível relativamente alto e que não o fazem. Portanto, esperemos que a federação dê esse passo também e que ajude no sentido de que o bilhar possa evoluir. Muito brevemente, então, em Istambul. Esperemos que sim. Quando? É nos primeiros dias de junho. Rui,
Dê-nos notícias, por favor, à nossa sim. RTV. Cá estamos para o apoiar a si e de quem dele vive também e para apoiar em si também a modalidade de bilharista, a modalidade de bilhar. Bilharista, isso muito Bilharista, bem. não é? Obrigado O Rui por esta Costa oportunidade. é um excelente campeão de competição de bilhar. Carambola. De carambola. Foi um gosto tê-lo tido aqui no nosso programa Pedra da Audiência. Volte sempre, mas, entretanto, ficou aqui no ar uma sugestão. Porque não ser o Rui Costa a levar a efeito, a concretizar o sonho de muita criança e levar o bilhar, a modalidade em si, mais alto, criando uma escola. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Cá estamos nós também para apoiar. Notícias em breve. Obrigado. Está bem? Rui Costa, foi Obrigado. com muito gosto. Mais uma história, mais uma grande personalidade aqui no Pedra da Audiência. Voltamos de hoje a 8 dias com um novo convidado. Até lá, fique bem. Oh, Rui!